Boa noite. Vamos iniciar uma nova disciplina do curso de enfermagem. A gente inicia hoje a disciplina de introdução à pesquisa comigo, professora Márcia. E qualquer dúvida, vou estar tentando atender vocês em equipe. Essa disciplina não é individual, é uma disciplina que vocês vão estar trabalhando em equipe para desenvolver um projeto. Tá? Projeto de pesquisa, que vai ser subsídio para o TCC de vocês, que será uma das próximas disciplinas a ser vista comigo. Para iniciar, nós vamos ver a primeira parte que é preciso para vocês. É a primeira coisa que vocês vão estar fazendo dentro dessa disciplina, que é a escolha do tema. Vocês têm a necessidade de escolher um tema. Deixei aí como sugestões vários temas que foi pesquisado pela internet. Eu entrei no site e vi vários temas interessantes e deixei aí como sugestões. São mais de 50 temas que tem no site, eu deixei alguns nesse slide. Slide esse que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, a primeira coisa é vocês escolher um tema, que seja ele falando do idoso, que seja falando de doenças crônicas, doenças genéticas. Cada equipe vai escolher o seu tema. Eu peço que vocês montem as equipes que mais estão próximos de vocês, que vocês tenham afinidades, para que possa fluir melhor o desenvolvimento do trabalho. Ele é um trabalho, essa pesquisa, esse projeto de pesquisa, ele vai exigir de vocês muita leitura, mas mesmo assim é preciso que vocês tenham sintonia dentro das equipes. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é escolher o tema. Então, vocês têm um momento de escolha de tema. Senta você, mas os seus colegas que vão montar a equipe. Então, quando vocês mesmos montarem a equipe, eu, a Maria e o José, sentamos nós três e vamos escolher o nosso tema. Depois que eu escolhi o tema, eu vou em busca do meu material de pesquisa. O que é o meu material de pesquisa? É tudo relacionado ao tema que eu escolhi. Se eu escolhi falar sobre o câncer de mama, eu vou ter que buscar informações sobre o câncer de mama. Eu vou buscar em livros, revistas e artigos. Artigos esses que devem ser de fonte confiável, fonte segura. Então, quando vocês forem procurar na internet, optem por baixar em PDF. Porque quando vocês baixam em PDF, vocês têm um artigo completo. Quando vocês copiam parte da internet, muitas vezes, ali não é uma fonte confiável. Então, a internet, ela tem um lado muito bom. Toda a informação, praticamente, que você precisa está lá. Mas nem toda é verdadeira. Então, é preciso ter esses cuidados. Então, nós temos dois passos importantes aí. A escolha do tema e depois a escolha do material. A busca por material de consulta, tá? Que é livros, revistas ou artigos. Professora, eu não achei revista, tudo bem. Eu não achei livro, só achei artigos. Então, você vai trabalhar com os seus artigos, tá? Então, o material que você encontrou é o material que você vai trabalhar. Lembrando que quanto mais material, mais fonte vocês vão ter para trabalhar mais na frente, que é na disciplina de TCC. Não se prenda a só um artigo, porque só um artigo não vai dar fonte de pesquisa totalmente. Então, vocês baixem pelo menos 5, 6, eu falo ainda no mínimo 10 artigos para vocês estarem fazendo essa pesquisa, lendo e vendo para poder produzir tanto o projeto como produzir o TCC pela frente. De início, eu já vou dizer para vocês que o nosso trabalho vai ser uma pesquisa totalmente bibliográfica. Nós estamos vivenciando um momento de pandemia, o momento não dá para muita aglomeração, muitas pessoas estão preferindo ficar em casa. Mesmo que a gente sabe que a gente pode usar os meios digitais para estar fazendo pesquisa, mas a pesquisa geralmente ela demanda um tempo maior e o nosso tempo da nossa disciplina ele é curto. Então nós vamos optar pela pesquisa bibliográfica. E aqui embaixo ele fala do plágio.
Só para iniciar, o que é o plágio? O plágio é você pegar algo de alguém, algo escrito por um autor, colocar no seu trabalho como fosse seu, não dar os devidos créditos do autor. Quando você faz isso, você fez um plágio. Plágio é crime, plágio da cadeia. Além de dar cadeia e ser crime, dá nota 0 também. Então vamos evitar o plágio, porque o plágio, quando descoberto, ele vai lhe dar nota 0, tá? O trabalho de vocês, ele vai ter que trabalhar com a seguinte formatação que temos aqui. Lembra que a disciplina anterior de informática falou em formatação, inclusive fizeram um texto, desenvolveram e enviaram. E ele tinha algumas formatações básicas. Algumas formatações do texto que vocês fizeram aqui tem. Outras formatações que está aqui, a gente vai se adaptar e aprender a trabalhar com ela. Por exemplo, a fonte é Arial ou Times, o tamanho é 12 para o texto, 10 para citações, 14 para títulos e subtítulos. Espaço entre parágrafo de 6 pontos e o espaço de 1,5 entre linhas. Eu vou abrir aqui o trabalho de vocês, que é o modelo que vocês vão trabalhar, é esse aqui, para vocês darem uma olhadinha. Observem que aqui no modelo, esse modelo aqui eu vou passar para vocês digitar nele. Ele já tem o início, o nome de vocês. Então, se são 2, vai colocar o nome dos 2 alunos, se for 3, de 3. O título, olha lá, Times 14, observa, Times 14, tá o título. Vem aqui no final, novo repartimento para 2020. Nome dos acadêmicos são os alunos. Se são 3 alunos, vão colocar um nome abaixo do outro. Nome completo, quero lembrar vocês que é o nome completo. Título de novo. Pré-projeto de pesquisa apresentado como nota parcial da disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa. TCC do curso técnico em enfermagem, ministrada pela professora Márcia Silva Perini, ao Centro de Estudo e Formação Olímpicos. Novo repartimento para 2020, é o ano que nós estamos. E aí ele vai iniciar com o sumário. Olha lá, título o quê? Arial 12. Bom, será que o título é Arial 12? Vamos só confirmar. Todo título e subtítulos, ele tem que ser o quê? Tamanho 14. Ele pode ser Arial. Ele pode ser Arial, sem problema nenhum. Mas para títulos e subtítulos, o tamanho é 14 e não 12. Então, é preciso que a gente verifique isso, tá? Tipos de citações. Citação, menção de uma informação extraída de outra fonte. Citação de citação. Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Citação direta, transcrição textual da parte da obra do autor consultado. Citação indireta, texto baseado na obra do autor consultado. Bom, nós vamos estar trabalhando com esses 2 tipos de citação, com a citação direta e com a citação indireta. Quando é que eu vou usar a citação direta? Eu vou usar a citação direta quando eu retirar de algum outro livro ou de algum artigo um conteúdo, uma parte lá, um texto que ele tenha menos de 3 linhas. Se esse texto der menos de 3 linhas, eu vou colocar no meio do texto que eu estou produzindo e vou escrever, segundo Kleiman, 1995, página 8. Olha lá, ele só deu menos de 3 linhas. Então, ele vai ficar dentro do texto, separado por aspas. Agora, quando eu peguei um texto lá, tá vendo esse texto aqui de Faveiro? Quando eu peguei ele lá e ele deu mais que 3 linhas, aí eu vou ter que usar o recuo de 4 centímetros e a letra 10 de espaçamento entre linhas simples. O que quer dizer isso? Vamos aqui no manual de vocês, aqui no modelo de vocês, dos alunos.
Utilizando ele aqui, vejam essa parte aqui. Observem que eu digitei ele em tamanho Arial 12. E ele tivesse dado, eu vou acrescentar aí o número de linhas. Olha aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Tá vendo? Se eu fui lá, digitei, isso aqui não é meu, é de outro autor, não me pertence, é de outro autor. Eu digitei aqui e deu 6 linhas. Eu vou selecionar essa parte, tá? Eu vou selecionar essa parte. Eu vou deixar fonte 10. Eu vou vir aqui entre, no meu, deixar simples, que é 1, e vou fazer recuo de 4 centímetros. Observe que ele está bem aqui, ó. Olha só onde que ele está. Selecionei, eu vou pegar ele e vou trazer 4 centímetros. Ou eu vou vir bem aqui, ó, no recuo, aumentar recuo 1, até chegar aqui no 4, ó. Chegou aqui, pronto, ó. Certinho. Eu preciso que ele esteja aqui em 4, ó. Então, eu tenho recuo de 4, eu não tenho parágrafo, ele tem que estar simples, tá? 0, 0, ok. Isso é o recuo. Olhem lá. Isso eu só uso com recuo quando ele tiver mais que 3 linhas. Desculpa, não é 4, não é que ele tenha mais de 3 linhas. Se ele tiver mais de 3 linhas, eu vou usar o recuo. Caso que ele não tenha mais de 3 linhas, ele vai ficar normalmente dentro do texto separado por aspa. Então, quando eu pego parte de outro autor, que não é minha fala, e escrevo, se ela tiver até 3 linhas, ela fica dentro do texto. Eu começo lá, segundo Clayman, ou de acordo Clayman, ou para Clayman. Eu sempre vou iniciar com o autor. Isso se ele tiver até 3 linhas. A parte dele eu coloco entre aspas. Passou de 3 linhas, deu 4 linhas, eu vou usar o recuo. Aí eu vou colocar lá, segundo Faveiro, que foi o exemplo que eu usei, segundo Faveiro. Aí eu falei toda a parte, eu digitei toda a parte. E no final, eu abri um parênteses, Faveiro, vírgula, o ano, vírgula e a página. Eu preciso ter esse cuidado quando eu estou trabalhando com a citação direta com mais de 3 linhas. Então, se ela tem menos que 3 linhas, fica dentro do texto. Se ela tem mais de 3 linhas, ela sai. E este é o modelo de uma citação direta com mais de 3 linhas. Mas nós temos a citação indireta. Como citação indireta, eu dei aqui, eu passei o mesmo texto e de 2 formas diferentes. A citação indireta é quando eu pego a ideia do autor e acrescento as minhas palavras. Aqui não está só a do autor, mas também não está só a minha. Então, por isso que eu coloquei o nome do autor e o ano. Nesse caso, ela não tem página. Por que a gente consegue descobrir e dizer o que é uma citação direta de uma citação indireta? Vamos tentar imaginar aqui. Quando eu peguei lá a ideia do autor, se eu colocar a página e alguém for lá buscar naquela página, vai ver que não bate com o que eu coloquei aqui. Então, não é a citação totalmente do autor. Ela tem uma ideia minha. Então, se ela tem uma ideia minha, ela só vai ficar com um ano. Então, quando vocês forem fazer a pesquisa de vocês, que vocês acharem um material interessante e vocês verem que ele tiver só com um ano, você sabe que não é só daquele autor do livro e não é só do autor que ele está sendo citado. Ali é uma citação indireta, que não deve ser trago para o seu trabalho.
tá? A citação indireta deve ser produzida por você e não pego de alguém colocado no seu trabalho. Então, essa citação indireta, ela tem duas maneiras de trabalhar ela. Você pode começar com o nome do autor no início, o nome e o ano, ou você pode digitar toda e colocar o sobrenome do autor e o ano. Olha a diferença. Quando eu começo com o sobrenome do autor no início, o sobrenome é minúsculo, tá? Só a primeira letra maiúscula e o ano entre parênteses. Quando eu uso para o final, ele fica todo em maiúsculo e logo em seguida o ano, e tudo entre parênteses. Qualquer uma das duas maneiras que vocês utilizar vai estar correta. E, por fim, dentro do trabalho de vocês tem as referências bibliográficas. O que é referência bibliográfica? É dar crédito ao autor que você colocou dentro do seu material. Se vocês observarem, aqui eu falei descarte. Então, nada mais justo que nas minhas referências bibliográficas ele esteja aqui. Então, está aqui, Robert Descartes. Então, lá, a sequência para uma referência bibliográfica é essa. O sobrenome do autor, o nome do livro ou do artigo, a cidade, a editora e o ano. Do mesmo jeito aqui, olha, sobrenome do autor, os nomes. Nesse aqui foi colocado o nome completo, nesse daqui já foi colocado abreviado. Não há problema. O nome do material, lembrando que o nome do material do livro sempre é em negrito, tá? Aí nós temos a cidade, nós temos a editora e o ano. Uma outra que eu tenho aqui, lembra quando eu citei lá no começo, eu falei para vocês da questão da escolha do tema, sugestões do tema, que eu havia tirado da internet. Então, esse aqui é o site da internet que eu pesquisei o material. Lembrando que, como eu citei ele neste trabalho, nesta apresentação, eu coloquei aqui essa referência. Lá não tinha o nome de um autor, mas tinha lá que era redação produzida em 31 de outubro. Então, eu usei ela, redação, temas para TCC de enfermagem, confiram uma lista com 50 opções. A data da publicação que está lá no site, 31 de outubro de 2017. Essa outra parte aqui é a minha. Aqui eu falei que vocês têm que ter cuidado. Disponível em... Aqui está todo o site que está disponível. Então, qualquer aluno que vocês clicarem aqui em cima do material, vai entrar no site. Ou se copiar aqui e colar lá, vocês vão conseguir entrar no site. E o acesso foi hoje, eu fiz essa pesquisa hoje, então a data de hoje, acesso em 29 de maio de 2020. Então, é preciso que vocês tenham cuidado em relação às citações dentro do trabalho de vocês, e é preciso que vocês tenham cuidado também em relação às referências. Eu pesquisei o material, eu baixei o material lá, procure deixar também o site que você pesquisou. Por quê? Porque você vai precisar dele, se ele é um material da internet, você vai precisar colocar ele lá nas suas referências. Quando vocês forem fazer citação, vamos usar duas, citação direta e a indireta. A direta é quando eu pegar exatamente a cópia fiel do autor. A indireta é quando eu misturar com as minhas palavras. Mas vamos dar crédito a esse autor. Quando eu dou crédito ao autor, o que acontece? Eu digo que o meu trabalho é verídico, então eu não fiz um plágio.